Você caminha entre a multidão e sente um abismo invisível separando sua mente do resto. O mundo diz que seu silêncio é um defeito, uma falha grave na engrenagem social moderna. Chamam você de estranho ou distante, simplesmente porque não conseguem ler o seu código. Mas, e se eu dissesse que sua solidão não é uma doença, mas uma defesa evolutiva suprema? Você não se isola por falta de habilidade, mas porque sua mente rejeita o que é falso. Na natureza existe uma lei brutal. Quanto mais letal é o predador, menor é o seu bando. As ovelhas vivem amontoadas pelo medo, mas o tigre caminha soberano em seu território. Se você está aqui, suspeita que sua visão de mundo opera em uma frequência muito rara. Hoje vamos dissecar 7 traços mentais que provam que sua solidão é sua maior potência. Prepare-se para destruir a culpa e assumir o controle frio e racional da sua existência. O primeiro traço é o reconhecimento visceral de padrões. Enquanto a maioria aceita sorrisos falsos como moeda de troca, você perdeu a capacidade de ser ingenuamente enganado. Sua mente ignora o que é dito e foca obsessivamente no que é feito, revelando a verdade nua. Maquiavel já alertava que todos veem o que você parece, mas poucos sentem o que você é. Você detecta a microexpressão de inveja no elogio exagerado e ouve a traição na oscilação da voz. Para você, interagir socialmente é processar um volume ensurdecedor de dados. Você assiste às pessoas atuando em um teatro patético, suprimindo a própria natureza para serem aceitas. Como você enxerga as cordas que controlam as marionetes, torna-se incapaz de subir no palco. Isso o torna perigoso, pois quem vive de máscaras odeia quem tem olhos. Seu silêncio em grupo não é timidez, é uma análise tática de terreno. As pessoas sentem que você as enxerga por dentro e isso gera um desconforto primitivo nelas. Você não perdeu amigos ao longo dos anos, você apenas expôs a realidade frágil de quem estava ao lado. Sua solidão é o custo inegociável da sua clareza. Enquanto outros bebem o veneno da falsidade sorrindo, seu organismo o rejeita violentamente. Você não é solitário por falta de opção, é solitário porque sua biologia não tolera a mentira. Isso nos leva ao próximo nível. O segundo traço é uma intolerância agressiva à entropia e ao ruído social desnecessário. A maioria das conversas humanas é pura entropia, fofoca, reclamação e repetição. Se você tem poucos amigos, é porque sua necessidade cognitiva é elevada. Estudos indicam que intelectos superiores sofrem desgaste físico real quando forçados a participar de diálogos rasos. Para você, a conversa fiada não é educação, é um assalto ao seu tempo de vida. A massa opera na base da pirâmide, falando de pessoas, enquanto você anseia falar de ideias, estratégias e futuro. Mas quando você propõe profundidade, recebe olhares vazios e confusos em troca. A sociedade exige que você faça uma lobotomia social. Finja ser menos inteligente para não incomodar. A maioria aceita essa mutilação para ter companhia. Você escolheu a integridade do silêncio. Isso não é arrogância, é uma gestão eficiente da sua energia mental limitada. Você percebeu que gastar seu intelecto com quem não sabe ouvir é como queimar dinheiro. Você busca o oceano profundo, mas vive cercado por pessoas que se afogam no raso. Como a maioria tem pavor da profundidade, elas jamais poderão acompanhar o seu mergulho no abismo. O terceiro traço é a imunidade ao controle de rebanho. Círculos sociais são pequenas ditaduras com regras invisíveis, onde o grupo decide o que você deve pensar. Esse é o instinto biológico de conformidade, mas você nasceu com uma falha nesse sistema. Você exige lógica. Quando exigem sua submissão cega, seu cérebro aciona um alerta de guerra. Você possui uma autonomia que o impede de respeitar alguém apenas por status ou popularidade. Isso o torna o pesadelo de narcisistas que colecionam amigos como se fossem acessórios de moda. Eles querem aplausos, você quer os fatos. A pergunta por quê é a arma que destrói egos frágeis. Por não ser domesticável, tentam rotulá-lo de difícil na esperança de que o isolamento o quebre. Eles esperam que você rasteje de volta, pedindo perdão pela sua força. Mas você usa o exílio para edificar seu próprio reino. Enquanto eles estão presos em dívidas emocionais e máscaras sociais, você caminha livre. Você trocou a aceitação barata pela soberania absoluta.
É um caminho solitário, mas é o único que um rei deve percorrer. O quarto traço define quem constrói o mundo: a obsessão do arquiteto. A maioria vive em uma sala de espera, aguardando o fim de semana para escapar da realidade. Eles usam pessoas para matar o tempo. Você sente a passagem do tempo como uma contagem regressiva fatal. Seja nos negócios, no corpo ou no espírito, você é possuído por uma visão do que pode se tornar. Construir um legado exige foco total. A ciência prova que não se pode erguer um império e manter uma vida social agitada. Ou você constrói o futuro ou se diverte no presente. Os grandes nomes da história não lamentavam a solidão. Eles estavam ocupados demais decifrando o universo. Você percebeu que ouvir lamentos alheios é roubar horas do seu próprio destino. Então, começou a dizer não. E o não é o filtro mais poderoso que existe. Ao dizer não, os convites cessam e o silêncio reina. Isso é a limpeza do terreno para a obra. As pessoas levam isso para o lado pessoal, achando que você se sente superior. Na verdade, você está jogando um jogo de soma zero com sua atenção. Se você tem poucos amigos, é porque está em metamorfose. A lagarta não tem vida social enquanto se desfaz dentro do casulo. É um processo de destruição para uma reconstrução gloriosa. Nesse estágio, a solidão é uma necessidade biológica, não um castigo. Não permita que o mundo o arraste para fora antes de suas asas estarem prontas. Fique no escuro, trabalhe em silêncio e ignore o barulho. Os amigos que você perdeu na subida nunca caberiam no topo da montanha. Respire fundo. Você precisa de conexão, mas de conexão entre iguais. Você está faminto porque procura nutrição em um mundo de alimentos artificiais. A chance de encontrar outro como você é estatística. Se você está no topo da pirâmide de consciência, 99% das pessoas irão entediá-lo ou temê-lo. Isso nos leva ao quinto traço, que explica por que sua presença incomoda tanto sem você dizer nada. É o fenômeno do espelho inconsciente, a projeção da sombra alheia. Já entrou em um lugar e sentiu a antipatia imediata das pessoas? Isso ocorre porque sua autossuficiência reflete as inseguranças que elas tentam esconder. Pessoas quebradas projetam suas falhas em quem é inteiro. Quando veem que você não precisa de validação, elas colapsam. Seu silêncio faz o ruído interno delas soar insuportável. Sua independência ofende a dependência delas. Como o ego fraco não suporta a vergonha, ele a converte em ataque. Eles tentam quebrar o espelho para não terem que encarar o reflexo distorcido de suas próprias almas. Você se torna o vilão apenas por não participar da ilusão coletiva. A maioria das amizades são pactos de mediocridade. Eu aceito suas desculpas se você aceitar as minhas. Você rasgou esse contrato. Quando alguém reclama, você oferece solução, e isso é imperdoável para a vítima. Ser o vilão na história de um perdedor é a prova do seu sucesso. Significa que você manteve sua realidade intacta. Você não é isolado por ser desagradável, é isolado por ser inegável. Você força o mundo a encarar a verdade, e a maioria prefere a morte à verdade. O sexto traço é o deslocamento temporal. O mundo moderno é viciado no agora, na dopamina rápida. O rebanho vive no imediato. Você vive no futuro. Como um estrategista nato, você vê as consequências a quilômetros de distância, enxergando o abismo onde eles veem a festa. Quando dizem esqueça o amanhã, seu instinto recusa. Você sabe que o amanhã é a única coisa real. Você vê que o hábito de hoje é a ruína de daqui a 10 anos. Você fala uma língua que a imaturidade deles não compreende. É impossível se conectar com quem não tem visão. É como um adulto tentando dialogar com uma criança impaciente. Você pode proteger a criança, mas não pode ser amigo dela. Isso cria o isolamento do sentinela. Você está na muralha vigiando o horizonte enquanto a cidade dorme vulnerável, alheia aos lobos que se aproximam. Chamam você de paranoico até que o perigo chega. Aí imploram pela sua proteção e visão. Mas você aprendeu que não pode salvar quem escolhe a cegueira. Você deve caminhar sozinho em direção ao futuro ou morrer no passado com eles. O sétimo traço é o mais temido de todos.
A personalidade autotélica, o motor de combustão interna que não precisa de abastecimento. A maioria dos humanos são máquinas movidas à validação externa. Precisam de elogios para sentir que existem. Sem plateia, o ego deles desintegra. Você é diferente. Você é um reator nuclear autossustentável. Você faz o que faz pela excelência, não pelo aplauso da massa. Você estuda para saber, treina para ser forte e cria porque a ideia queima sua mente. Isso o torna imune à maior arma de controle social, o ostracismo. O medo de ficar sozinho não funciona em você. Quando ameaçam com a solidão, você responde: eu prefiro assim. Isso aterroriza os medíocres, pois quem não precisa dos outros é incontrolável. Você é uma falha grave na dinâmica de poder deles. Eles não podem te comprar com atenção, nem te destruir com o silêncio. Em um mundo de parasitas emocionais, quem se basta é o inimigo público. Eles te odeiam porque você os lembra da própria escravidão. Combine esses traços: detector de mentiras, arquiteto, visionário e motor interno. Isso não cria um solitário triste, cria um imperador no exílio. Você não foi domesticado pela fazenda humana moderna. Você foi empurrado para a margem porque seu sistema operacional rejeitou a coleira da obediência. Agora você observa as luzes da vila ao longe e se pergunta por que não se encaixa. Pare de se perguntar. Você não se encaixa porque jaulas não foram feitas para o seu tamanho. Mas cuidado, há uma armadilha mortal aqui. O isolamento prolongado pode fazer a mente se trair. Você pode começar a achar que o problema é você. Pode sentir tentação de baixar seus padrões apenas para sentir um pouco de calor humano, deixando entrar quem não merece. Não cometa esse suicídio espiritual. Quando um lobo tenta agir como ovelha, ele morre de fome e é pisoteado. Se você baixar sua frequência, encontrará apenas ruído, nunca conexão. A solidão de usar uma máscara entre idiotas é muito mais pesada do que a solidão da caverna. A solução não é fugir da solidão, mas usá-la como seu laboratório de poder. O universo limpou o tabuleiro para que você tenha tempo e foco. Não desperdice esse presente sentindo pena de si mesmo. O primeiro passo é a aceitação radical e inegociável dos seus padrões. Se você exige lealdade e inteligência e não encontra, então jejue. Não coma lixo emocional só porque está com fome. Mantenha o padrão elevado. Esteja disposto a caminhar só pelo tempo que for necessário até encontrar seus iguais. Um aliado real vale por 1000 conhecidos. Se você é esse aliado e entende o valor do silêncio, prove agora. Esmague o botão de curtir. Comente: eu sou o arquiteto, para marcar sua presença entre a elite que não se curva. Inscreva-se e ative o sino, pois este canal é o ponto de encontro da sua verdadeira tribo. O segundo passo é a estratégia do farol. Você não encontra os seus correndo atrás deles. Você os atrai, tornando-se um farol inabalável. O farol não corre pela ilha procurando barcos. Ele fica parado, firme e brilha intensamente na escuridão. Os barcos navegam até ele. Você brilha construindo sua obra, falando sua verdade e tornando-se excelente no que faz. Quando você emite essa frequência de alta competência, os outros lobos o identificarão. Seus futuros aliados não estão em bares jogando conversa fora. Eles estão trabalhando e construindo, assim como você. A única forma de alcançá-los é subir ao nível onde eles habitam. O terceiro passo é a lição prática de Maquiavel: a máscara da sanidade. Enquanto aguarda sua tribo, você precisa sobreviver na vila sem ser atacado. Não saia anunciando que você é um predador alfa ou um gênio incompreendido. Isso é suicídio social e falta de inteligência. Aprenda a ser diplomático. Use a conversa superficial como camuflagem, não como estilo de vida. Sorria, acene, seja educado. Mas nunca esqueça que é um disfarce necessário. Mantenha seu mundo interior trancado e compartilhe suas pérolas apenas com quem merece. Proteja seu poder escondendo-o dos olhos invejosos. Vamos ser honestos sobre o preço. O caminho da exceção não é o caminho da felicidade fútil, é o caminho do significado. A felicidade barata se compra com distração.
O significado custa tudo o que você tem e é. Custa o conforto do rebanho e a ilusão de segurança, mas o pagamento é uma vida que pertence a você. A maioria morre sem nunca ter vivido, seguindo roteiros alheios. Eles morrem cercados de gente, mas completamente estranhos a si mesmos. Você terá o privilégio da verdade. Você pode caminhar sozinho e enfrentar o frio, mas quando se olha no espelho, vê um homem real, não um reflexo. Você possui sua mente e sua alma. Isso é um luxo que o dinheiro não compra. A solidão é o imposto cobrado pela liberdade absoluta. Pague-o com gosto. Se estiver disposto a pagar, torna-se algo que o mundo esqueceu. Um indivíduo soberano. Olhe para a cadeira vazia à sua frente. Ela não está vazia, está reservada. Reservada para a lealdade, para a verdade, para os raros que têm a capacidade de escalar até você. Não a preencha com fantasmas ou barulho. Honre o espaço vazio. Nesse silêncio, você está forjando a capacidade de liderar. Você não é solitário, é apenas o primeiro a chegar no ponto de encontro. Espere por eles. Eles virão, mas apenas se você suportar a espera. Agora que você sabe que seus sintomas são seus superpoderes, a pergunta é: você vai tentar voltar para a gaiola? Vai cortar suas asas para passar pela porta de uma casa que ficou pequena demais? Ou você terá a coragem fria de queimar a ponte para o passado? No momento em que você para de tentar se encaixar, você começa a ascender. Mas a ascensão o torna visível. Quando você sobe, atrai aliados e inimigos na mesma proporção. Quanto mais alto você escala, mais forte é o vento. Existem armadilhas que só aparecem no cume. Você acha que a solidão é a parte difícil? Não. A solidão é a parte fácil do processo. A parte difícil é saber o que fazer com o poder acumulado no silêncio. A maioria não saberia lidar com a liberdade total se a recebesse hoje. Eles pediriam as correntes de volta. Você foi forjado no fogo para suportar o peso da coroa que decidiu colocar na própria cabeça. Não deixe que a mediocridade ao redor o faça duvidar da sua estirpe. O mundo está cheio de ruído, seja o sinal. O mundo está cheio de cópias baratas. Ouse ser o original. Caminhe sozinho, até que caminhar ao seu lado seja um privilégio inestimável para os outros. Lembre-se, é melhor ser um guerreiro solitário em um jardim do que um jardineiro em uma guerra. Sua mente é o seu jardim, e a sua solidão é a muralha que a protege dos bárbaros. Cuide dela, pois é a única posse real que você levará deste mundo quando tudo acabar. Se estas palavras ressoaram na sua mente, não deixe que sejam apenas entretenimento. Transforme seu isolamento em império. A porta está aberta, mas apenas para aqueles que têm coragem de passar por ela sem olhar para trás. Os que entendem não precisam de explicação. Os que precisam de explicação nunca entenderão. Mantenha-se firme, focado e fiel à sua natureza. O topo da montanha é vazio, mas a vista é infinita. A sua jornada real começa agora, no exato segundo em que você decide parar de pedir desculpas por ser quem é. Você não precisa de permissão para ser grande. A história é escrita por quem toma seu espaço à força, não por quem pede licença. A solidão foi seu treinamento. Agora é hora da execução. O mundo respeita apenas uma coisa: o poder inegável de quem se basta. Olhe para frente. O caminho é estreito, mas leva para onde você merece estar. Deixe os outros na planície com suas ilusões de segurança. Eles terão o conforto, você terá a glória. Eles terão o momento fugaz, você terá o legado eterno. A escolha já foi feita. Não olhe para trás. Não há nada lá, exceto a versão antiga de si mesmo que tentava agradar a todos. Mate essa versão. Enterre-a com honra e siga. O novo você, forjado no frio, está pronto para conquistar. Sua vida é o argumento final contra um mundo medíocre. Faça com que sua vida seja irrefutável. Faça com que sua presença seja sentida, mesmo sem dizer uma palavra. Esse é o verdadeiro poder, o caminho do soberano. Você deu o primeiro passo. Não espere aplausos. O leão não espera que a selva o aplauda quando caça.
Ele apenas faz o que nasceu para fazer. Assuma o comando. O silêncio não é seu inimigo, é seu trono. Sente-se nele e governe seu destino. A próxima vez que sentir o peso da solidão, sorria. É o universo confirmando que você está longe da multidão perdida. Você é o guardião da chama em um mundo escuro. Não deixe que ela se apague. Seja a luz, mas seja também o fogo que queima. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Você escolheu a si mesmo, e essa é a única escolha que importa no final das contas. Vá e construa. A solidão foi o preço, a liberdade é a recompensa, a vitória é inevitável. Agora, desligue o ruído externo. Volte para o seu trabalho, para a sua missão sagrada. Eles vão perguntar por que você sumiu. Não responda. Deixe que o seu sucesso faça um barulho ensurdecedor por você. O mundo tentará te puxar de volta, mas você já está longe demais. Você cruzou a linha sem retorno. Abrace sua natureza de arquiteto e visionário. Você é tudo o que eles temem e tudo o que secretamente desejam ser. Caminhe com orgulho. Você nunca esteve realmente sozinho, estava apenas esperando a si mesmo chegar. Agora que você se encontrou, nada pode parar o que vem a seguir. O jogo mudou. As regras são suas. O tabuleiro é seu. Jogue para vencer, sem piedade. E se alguém perguntar quem você é, diga apenas: eu sou aquele que tem a coragem de caminhar sozinho. A sabedoria é uma arma carregada. Use-a com precisão letal. Não desperdice munição com quem não vale o tiro. Guarde sua energia para as batalhas que definem impérios. Você é o general do seu próprio exército de um homem só, e um general nunca abandona o posto. Mantenha a guarda alta e a mente afiada. O mundo é perigoso, mas você é muito mais. A verdadeira elite não é formada por dinheiro, mas por mentalidade blindada. Você faz parte de uma aristocracia silenciosa que governa o próprio instinto com mão de ferro. Enquanto eles gritam por atenção, você conquista territórios em silêncio. O mundo pertence aos que sabem calar e agir. Não permita que a fraqueza alheia contamine sua força. A compaixão é nobre, mas a autopreservação é a lei máxima da natureza selvagem. Proteja seu núcleo. Se você cair, ninguém o levantará. Portanto, torne-se inquebrável. Seja a rocha onde as ondas da insanidade moderna batem e se desfazem. Agradeça aos que o rejeitaram. Eles lhe deram o empurrão necessário para sair do abismo da conformidade. Sem eles, você ainda estaria preso na ilusão. Eles pensaram que puniam você, mas estavam libertando um gigante. Envie gratidão silenciosa e continue subindo. O topo é solitário, mas o ar é puro. Respire essa pureza e sinta a clareza mental que só a altitude traz. Você foi feito para as alturas, não para o pântano. Não desça para explicar o que vê. Convide-os a subir se tiverem coragem. A maioria não terá, e isso é natural. A águia não ensina a galinha a voar. Aceite a ordem das coisas. Seu lugar é na vanguarda. Suportar o frio para trazer o fogo é um fardo pesado, mas você tem ombros largos para isso. Carregue seu destino com dignidade. O peso é o que constrói o músculo e separa o forte do fraco. Agradeça pelo peso, ele é a prova viva de que você está lutando por algo maior. Você é o herói da sua odisseia. Toda jornada tem trevas antes da luz. Você atravessa o mar revolto, mas a terra firme está logo ali. Quando chegar, será o dono da ilha. Construa sua fortaleza e reine. Nunca esqueça de onde veio, mas não deixe isso ditar para onde vai. O passado é referência, não residência. Você molda o futuro com as ações do presente. Seja implacável com seu tempo e avarento com sua atenção. São moedas que não se recuperam. Invista em si mesmo até que o mundo seja obrigado a investir em você. Torne-se o ativo mais valioso do mercado. Você é ouro coberto de poeira. Deixe a solidão limpar o brilho. Deixe a tempestade levar o supérfluo. O que restar será a verdade indestrutível. Com essa verdade, você pode construir qualquer coisa.
Não há limites para a mente que se libertou da necessidade de aprovação. Você quebrou as correntes mais fortes, a opinião alheia. Agora você voa sem peso. O céu é vasto e é todo seu. Explore cada canto do seu potencial. Você é uma força da natureza, haja como tal. O relâmpago não pede desculpas pelo trovão. O oceano não pede desculpas pela profundidade. Seja quem você é em sua totalidade. O mundo se ajustará a você, ou quebrará tentando. Esta é a sua vida. Não a de seus pais, não a de seus amigos. Tome posse dela agora. Chegamos ao fim desta transmissão, mas é apenas o começo da sua ascensão real. Você já não é a mesma pessoa que iniciou este texto. Uma semente de poder foi plantada na sua mente. Regue-a com ação massiva. Proteja-a com silêncio absoluto. Não saia daqui para consumir lixo digital. Fique com este sentimento de força. Deixe que ele se assente em seus ossos. A transformação real acontece na pausa. Dê a si mesmo o presente da reflexão. Olhe para dentro e veja o gigante acordar. Conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento barato. Não seja um colecionador de ideias, seja um executor implacável de estratégias. Pegue um traço e aplique hoje mesmo. Mude uma atitude. Corte um vínculo morto. Dê um passo em direção à sua soberania. O caminho do lobo solitário não é para todos, e tudo bem. Mas se é o seu caminho, caminhe com a cabeça erguida. Não há vergonha na força. Não há pecado na inteligência superior. Você foi feito para mais. Aceite, abrace e viva isso todos os dias. Se este conteúdo foi valioso, considere um pacto. Eu trago a estratégia, você traz a execução. Juntos, somos a resistência contra a decadência. Mantenha-se fiel, pois aqui falamos a língua dos reis. O mundo vai girar, as massas vão seguir, mas você vai subir. A cada dia, um degrau. A cada dia, mais livre. A solidão foi o começo, o domínio é o destino. Nos vemos no topo, onde é o seu lugar de direito. Agora vá. O mundo lá fora espera para ser conquistado. Você tem o poder de escolha. Use-o. Seja o mestre do seu destino e o capitão da sua alma. A porta está aberta. O futuro é seu, a hora é agora. Avance e vença. E quando a dúvida vier bater, lembre-se destas palavras. Lembre-se de quem você realmente é. Lembre-se de que a solidão é o privilégio exclusivo dos fortes. Feche a porta para a dúvida e abra a janela para a ambição desmedida. Você está pronto. Eu sou apenas o mensageiro. A mensagem viva é você. Torne-se a lenda que estava destinado a ser desde o início. A mediocridade é contagiosa. Mantenha sua quarentena mental. Não negocie sua essência. Seu valor não é definido pelo aplauso, mas pelo que você vê no espelho. O caminho é longo, a recompensa é eterna. Você não está perdendo amigos, está ganhando a si mesmo. Fique forte, fique focado, fique perigoso. O silêncio é a língua dos deuses. Aprenda a falá-la fluentemente. Sua presença deve impor respeito. Sua ausência deve impor curiosidade e temor. Seja um enigma que poucos conseguem resolver. Essa é a verdadeira sedução do poder absoluto. Você tem a chave na mão agora. Não a entregue a ninguém. A jornada termina aqui apenas para recomeçar lá fora, no mundo real, onde as batalhas acontecem. Leve este fogo sagrado com você. Incendeie a escuridão ao redor. Mostre a eles o que significa ser um homem verdadeiramente livre das amarras invisíveis da sociedade. Você é o mestre do seu caminho. Caminhe com glória e determinação. Não olhe para os lados, olhe para o alvo. A vida recompensa a coragem e a ação, nunca a hesitação. Seja ousado em suas ambições e discreto em seus movimentos. O mundo é um jogo de xadrez. Você acaba de avançar sua peça mais importante, a sua própria consciência. O xeque-mate na mediocridade é inevitável. Mantenha a disciplina. A motivação te fez começar, mas é o hábito do silêncio e do trabalho duro que te fará chegar onde ninguém mais chega. Seja leal aos seus princípios.
mesmo que o mundo inteiro discorda. A verdade é uma só, e você a encontrou na solidão. Não a troque por nada. Valorize cada momento de isolamento como um investimento no seu banco de poder pessoal. Você é rico de espírito. Que a sua vida seja um testamento de força e superação. Que o seu nome seja lembrado não pelo barulho que fez, mas pelo impacto que causou. Você é o arquiteto da sua realidade. Construa uma obra-prima que sobreviva ao tempo. O legado é tudo o que resta. Vá agora e faça o que precisa ser feito, sem desculpas, sem atrasos, sem medo. A vida é curta demais para ser pequena. Você escolheu a grandeza. Abrace o fardo e a glória que vem com ela. Você está pronto para tudo. O universo conspira a favor de quem age. Confie no seu instinto. Ele é a voz da sua ancestralidade guerreira. Você descende de sobreviventes, de conquistadores. Honre esse sangue. A solidão não é o fim, é o meio. Use-a. Vença. E nunca, jamais, abaixe a cabeça. Você é um rei em seu próprio domínio. O sinal termina aqui, mas sua guerra real acabou de começar. Não seja um espectador da própria história. Assuma o controle total. O mundo não lembrará dos que hesitaram, apenas dos que ousaram caminhar sozinhos. Construa seu legado agora. Até o próximo vídeo.